Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: o Reino, a Aliança e o Mediador. Lição 5: A consumação do reino. Texto básico: Atos 3, 20 e 21. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Introdução. Até aqui exploramos a tensão entre o já e o ainda não do reino de Cristo. Demos atenção especial ao já, examinando como o Senhor já reina e como essa tensão nos ajuda a entender e abordar o mundo em que vivemos e nossas responsabilidades na divulgação do Evangelho. Nesta lição, veremos o importante aspecto do ainda não, a consumação do reino. O Novo Testamento anuncia que Jesus Cristo voltará algum dia e consumará sua obra. A Igreja, em todas as épocas, tem olhado com alegria para a promessa futura da volta de Cristo. Como seu primeiro advento assegurou a nossa redenção, assim o segundo representa a bendita esperança da plena consumação do seu reino para a Igreja. Tópico 1: A volta de Cristo. Não sabemos quando será a segunda vinda de Cristo. A Escritura não nos dá essa informação. Contudo, o próprio Jesus disse que voltará no último dia, quando também ocorrerão a ressurreição dos mortos. João 6, 39 a 40, 44 e 54. O juízo final, segunda aos Tessalonicenses 1, 7 a 10, e a restauração da criação, segunda Pedro 3, 7. Além disso, a Bíblia ressalta 5 aspectos sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo será pessoal, será física, será visível, será repentina, será gloriosa. A. Será pessoal. A Escritura não deixa dúvidas de que Jesus, o Filho do Homem, virá. Mateus 24, 44. Aguardamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. Em sua vinda exultaremos. 1 aos Tessalonicenses 2, 19. Os anjos que estavam presentes por ocasião da ascensão de Jesus disseram: Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos 1, 11. Quem subiu foi uma pessoa. Quem voltará é uma pessoa. B. Será física. A volta de Jesus não será a vinda de um espírito sem carne.
O autor de Hebreus diz que o Cristo, que foi oferecido, que foi morto, é o mesmo que aparecerá a segunda vez. O Cristo que foi morto era um ser humano perfeito, corpo e alma, e é assim que ele voltará. Hebreus 9, 28. A volta de Jesus também não é a vinda de uma ideia, mas o retorno físico daquele que foi morto pelos pecados de seu povo. Será visível. Alguns grupos religiosos alegam que a volta de Cristo será imperceptível. Não o veremos e não saberemos que ele voltou. Outros alegam que ele já voltou e está entre nós, embora não possamos vê-lo. A Escritura não permite esse entendimento. Pelo contrário, ela afirma que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24, 30. Todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. E será repentina. A vinda do Filho do Homem não será um evento gradual, de progresso e prosperidade material e moral. Na verdade, os últimos tempos serão tempos marcados por apostasia, hipocrisia, infidelidade e superstição. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Serão dias difíceis. 2 Timóteo 3, 1 a 9. O Filho do Homem virá como relâmpago. Lucas 17, 24. Quando não estiver sendo esperado. Mateus 24, 44. Paulo e Pedro destacam essa característica do retorno de Cristo, declarando que o Senhor virá como ladrão de noite. 1 aos Tessalonicenses 5:2 e 2 Pedro 3:8 a 10. Será gloriosa. Em seu estado de humilhação, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Como homem que era, ele sentiu fome e sede, tristeza e dor, e por fim morreu. Seu retorno será diferente. Ele virá com seu corpo glorificado, como o Senhor da glória, acompanhado dos anjos e dos remidos que estiverem mortos no momento da sua vinda. 1 aos Tessalonicenses 3:13, 2 aos Tessalonicenses 1:10 e Apocalipse 19, 11 a 16. Tópico 2. A ressurreição dos mortos. A Escritura ensina que na volta de Cristo os mortos serão ressuscitados. Packer sintetiza o ensino bíblico sobre a ressurreição final ao afirmar: Jesus foi o primeiro a levantar-se dentre os mortos. Atos 26, 23. E quando retornar a este mundo, ele levantará seus servos para a ressurreição da vida como a sua própria. 1 Coríntios 15, 20 a 23, Filipenses 3, 20 a 21. Ele ressuscitará, na verdade, toda a raça humana. Aqueles que não pertencem a ele, através da fé, ressuscitarão para o juízo. João 5, 29. Os cristãos que estiverem vivos quando ele vier, passarão por uma transformação maravilhosa. 1 Coríntios 15,
50 a 54, enquanto os cristãos que já tiverem morrido antes desse evento experimentarão uma gloriosa recorporificação, isto é, receberão um corpo glorificado. 2 Coríntios 5, 1 a 5. Teologia concisa. Cultura cristã. Em sua volta, Cristo ressuscitará toda a raça humana. Os gemidos e os ímpios que tiverem morrido ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2. O próprio Jesus afirmou que vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 a 29. Veja também Atos 24, 15. A ressurreição dos mortos na volta de Cristo é uma importante doutrina bíblica que tem claras implicações para o dia a dia de todo cristão. Há muitos grupos religiosos e filosóficos que veem o corpo como a casca ou a prisão da alma, sendo o que nos impede de alcançar o nirvana, pleno potencial humano ou a plena felicidade. Assim, a pessoa se desenvolve na medida em que consegue desprender a alma do corpo, seja por meio de meditação, autoflagelação ou negação dos prazeres físicos. A Bíblia, ao contrário, mostra que o corpo foi criado por Deus, que, ao fim de sua obra de criação, viu que tudo o que havia feito era muito bom. Gênesis 1, 31. Uma das implicações disso é que não há espaço para deixar os cuidados com o corpo em segundo plano, enquanto se cuida da alma. Cuidar do corpo faz parte da vida cristã. Outra implicação é o uso do corpo de modo que Deus seja glorificado. Temos de ser mordomos, sábios do corpo que recebemos. A santidade que agrada a Deus e nos aproxima dele é exercida por meio do uso sábio dos membros do corpo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o corpo e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros do Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois,
glorificai a Deus no vosso corpo. Tópico 3. O juízo final. A doutrina da ressurreição nos conduz diretamente à do juízo final. Em sua volta, Cristo virá para julgar vivos e mortos, como diz o credo apostólico. O Antigo Testamento já falava desse juízo. Salmo 96:13, Eclesiastes 3:17 e 12:14. O próprio Jesus ensina que separaria as pessoas em dois grupos, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25:31-32. A mensagem apostólica declara que aquele que ressuscitou ao terceiro dia foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Atos 10:40-42. E que ele há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:31. Há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Nesse julgamento final, o juiz será Cristo, como ele mesmo ensinou aos discípulos. Mateus 25:31-32, João 5:27. Como Pedro ensinou aos crentes de Jope, Atos 10:42, e como Paulo anunciou aos atenienses, Atos 17:31, e a Timóteo, 2 Timóteo 4:1. No tribunal de Cristo estarão presentes todas as pessoas, os vivos e os mortos. Os anjos caídos estarão diante de Cristo para receber sua sentença condenatória. 1 Coríntios 6:3, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. E os anjos eleitos estarão presentes para cumprir um papel importante a serviço de Cristo. Mateus 13:40-43. Segundo Luiz Perkoff, o padrão pelo qual os santos e os pecadores hão de ser julgados será evidentemente a vontade revelada de Deus. Os gentios serão julgados pela lei da natureza, os judeus pela revelação do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento por essa revelação e mais as exigências do Evangelho. Deus dará a cada um o que lhe é devido. Haverá graus de castigo para os ímpios, bem como de recompensas para os justos. Mateus 11:22-24, Lucas 2:47-48, 20:47, Daniel 2:3, 2 Coríntios 9:6. Manual de Doutrina, Cultura Cristã. Uma leitura equivocada de João 5:24 tem levado alguns cristãos a pensarem que os justos não estarão presentes no julgamento de Cristo. Os remidos estarão presentes. Jesus ensinou isso na parábola do joio, Mateus 13, 40, 43 e 49. E quando ensinou sobre o grande julgamento do fim dos tempos, Mateus 5, 34 a 40 e 46. Em João 5:24, aprendemos que os remidos não entrarão em juízo condenatório, isto é, não serão condenados. Porém, eles estarão presentes no juízo final e terão sua redenção consumada. A Escritura menciona que eles até participarão, de algum modo não revelado,
do julgamento dos anjos. 1 Coríntios 6:3. Os resultados possíveis nesse julgamento são apenas dois: salvação eterna ou condenação eterna. No ensino bíblico, não há purgatório, não há segunda chance, não há reencarnação, não há transmigração da alma. Tópico 4: a redenção da criação. Ao contrário do que pensam muitos grupos cristãos, não é somente o ser humano que será redimido pela obra de Cristo. A redenção se estende a toda a criação. Lembre-se que, por causa da queda, Deus amaldiçoou a terra. Gênesis 3:17. Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:22. Toda a criação aguarda a redenção dos filhos de Deus, cuja consumação ocorrerá na volta de Cristo, porque ela também será redimida, isto é, será restaurada. Os efeitos do pecado sobre ela serão retirados. Romanos 8:18-22. Os remidos viverão, e uma nova criação, numa criação redimida, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3:13, e onde não haverá pecado, nem choro, nem dor, nem morte. Apocalipse 21:8. Repare que Pedro diz que os remidos aguardam novos céus e nova terra. A redenção da criação faz parte da esperança cristã, que será cumprida no retorno de Cristo, quando todas as coisas serão restauradas. Atos 3:20-21. Conclusão: a Igreja de Cristo deve aguardar ansiosamente pela volta de Jesus, quando sua obra redentora será consumada e ela viverá para sempre com ele no reino de Deus, descansando de suas fadigas. Apocalipse 14:13. Desfrutando da vitória obtida pelos méritos de Cristo. Quando esse dia chegar, os remidos desfrutarão da maior de todas as bênçãos, a comunhão permanente e eterna com Cristo, o Salvador. Essa é a herança eterna que está prometida aos remidos, e temos a confiança de saber que aquele que fez a promessa é fiel e a cumprirá em seu tempo. Aplicação: prepare-se para se encontrar com Cristo. Ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. O único modo de salvação é a operação da graça de Deus e nossa resposta em fé. Creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. A doutrina da redenção da criação nos traz uma palavra de orientação e uma palavra de consolo. A palavra de orientação é que nosso corpo e a criação de Deus ao nosso redor tem tanto valor para Deus que Ele vai restaurá-los e glorificá-los. Portanto, valorize-os, cuide do seu corpo, da sua higiene, da sua saúde. Cuide da criação de Deus, preserve a pureza que Ele criou e que o revela. A palavra de consolo é que a criação
que agora geme e suporta angústias, será restaurada, ficará livre dos efeitos da queda e será para sempre o lar dos gemidos de Deus. Terminamos aqui a leitura da lição 5, a consumação do reino. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Fique na paz, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.